os achados da PF no inquérito do golpe. Meu Deus, esse então é assustador. Grupo golpista planejou instalar um campo de prisioneiros de guerra após a tomada do poder. O modelo seria o Auschwitz nazista. Meu Deus. Olha, essa manchete é aterradora, né? Os militares golpistas criaram um grupo de WhatsApp para eles, chamado DOS, com vários S's, e lá estavam kids pretos, oficiais de mais alta patente, de patente mais baixa, e um major. A gente separou um trecho de uma pergunta que ele fez lá no grupo, que foi criado pelo tenente-coronel Mauro Cid, tá? O da delação. Ele que criou esse grupo. A pergunta que o major fez: alguém tem algum planejamento ou viu em algum momento a condução de um CPG sem aparelhos? Caso sim, chamar no privado, questionou o major. CPG é a sigla de Campo de Prisioneiros de Guerra. Em resposta, o tenente-coronel Rafael Martins de Oliveira, que foi um dos indiciados, escreveu: Auschwitz, onde foram assassinadas mais de 1 milhão de pessoas, quase todos judeus. Olha aí o recorte que a Polícia Federal colocou em seu relatório de quase 900 páginas. Tudo que a gente está falando aqui consta no relatório da PF, é investigação oficial. O momento, o corte, lá no grupo de WhatsApp, em que ele faz a pergunta. Detalhe, o major que faz a pergunta não foi indiciado pela PF. Por isso, eu acho que o professor há de lembrar, Amadeu, Apoliano e Francis, que eu disse, tem muito mais gente envolvida. E não é envolvida de maneira como coadjuvante, de maneira muito lateral, não. É diretamente envolvida. Esse processo, ele pegou ali o grosso, mas o problema é muito maior, infelizmente, porque o major não foi indiciado, por exemplo. Agora, Amadeu, além de golpistas, nazistas. É assim, eu repito, o que sobressai do que a gente tem visto dessas quase 900 páginas do inquérito é muito ódio e maldade, crueldade, professor. Exatamente. E o Ari destacou bem a questão, ou seja, tem muita gente envolvida. No inquérito, são 37 indiciados, 37, pouco mais de 3 dúzias, mas, na verdade, o número de pessoas envolvidas com a conspiração, sempre de acordo com o relatório da Polícia Federal, tudo indica que é muito maior. Agora, veja a que ponto nós chegamos, né? Isso é grave quando alguém faz uma referência positiva, que é ir no sentido de Auschwitz, é algo perigosíssimo, né? O que mostra a necessidade desse indiciamento, acho que numa segunda etapa, creio, em outros processos ser maior do que o que nós conhecemos até agora, e o perigo, né, do que o país passou. Eu espero usar o verbo no passado, né? O país passou, espero que não continue passando, porque eu nunca imaginaria, sinceramente, na terceira década do século XXI, alguém fazer referência, olha, os inimigos internos, porque a expressão inimigo interno vem da doutrina de segurança nacional, que está presente no regime militar, mas que antecede, ela aparece já nas discussões durante a Guerra Fria, entre Estados Unidos e União Soviética, a partir do final dos anos 40, essa questão do inimigo interno. Eu imaginei que isso era página virada, não, ela está presente, e a minha preocupação, hoje tinha um artigo, creio que foi na Folha que eu li, de um jurista, mas que eu já falei aqui, inclusive isso, será que essa leitura de inimigo interno consta dos currículos militares? Deus, Francis Teixeira. Olha, Amadeu, é assustador, e é esse mesmo pessoal que diz que defende a família, os princípios cristãos, mas não sabem o básico, né, da ideologia, não sabem o básico de humanidade. Porque você pensar ali em eliminar adversários políticos, pessoas que não pensam como você, é de uma crueldade, de um absurdo tão grande que acaba sendo um reflexo do que nossa sociedade já vem vivenciando atualmente.
Um reflexo que, por exemplo, ocasionou a morte daquele secretário do PT em Foz do Iguaçu, que comemorava um aniversário com a temática do presidente Lula e acabou sendo assassinado a sangue frio. E tantos outros exemplos. É um pessoal sem escrúpulos, Amadeu, e que me assusta, cada vez mais me surpreende a maldade humana por conta de política. A gente vai colocar aí algumas imagens do campo de Auschwitz, um dos tantos aonde o ser humano chegou ao limite da monstruosidade, Apoliana. Amadeu, assim, não dá pra gente nem traduzir em palavras o que acontecia por lá, né? E até hoje, muitas famílias ainda sentem na pele a dor do que aconteceu em Auschwitz. E, assim, você pensar que um grupo queria implantar isso no Brasil, décadas depois, tanto que os campos de concentração de guerra já foram condenados ao longo da história, comprovado que tudo que acontecia ali era desumano, era cruel. Então, assim, é a tampa que eu falei ontem. Onde é que tiraram esse povo? O brasileiro não é assim, né? A gente se orgulha de ser um povo pacífico, de ser um povo da paz, gente boa, que um cuida do outro, e aí você vai descobrindo uma panelinha que estava pensando em panelona, né, pela quantidade de gente envolvida, que estava pensando em fazer esse tipo de coisa que a gente está vendo aí. E são as imagens que a gente pode mostrar, porque se você pesquisar realmente na internet, você vai ver fotos dolorosas sobre Auschwitz. Atenção, 1 da tarde, mais